A graça e a paz a esse povo querido de Sergipe, ao Pablo, aos pastores e a essa tomada de decisão, né? Esse investimento do mês de maio ser o mês da família, família vivendo integralmente Cristo. E isso é maravilhoso, porque integral vem de uma palavra inteiro, que é completo. Eu gostaria de usar o texto base para compartilhar com vocês, o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou pronto para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que prometeu. Eu gosto muito desse texto porque ele fala de geração. A geração de Abraão. Ele fala, Deus está com o propósito de fazer alguma coisa em Sodoma e Gomorra, em destruir. E ele fala, poderia eu fazer algo sem comunicar ao meu amigo Abraão? E o tema que está sendo trabalhado na igreja nesse ano, nesse mês, é famílias vivendo relacionamento integral com Cristo. Por isso que eu usei esse texto aqui. Porque esse texto traz para mim algo muito importante, porque Deus escolheu a Abraão. E ele fala, poxa, eu posso fazer algo aqui na terra, a terra é de Deus. Deus que fez, ele que tinha autoridade. Teoricamente, ele não tinha necessidade de comunicar, só que ele tinha algo que era integral com Abraão. Ele falou assim, posso fazer alguma coisa sem falar com meu amigo Abraão? Por quê? Porque ele fala assim, porque eu o escolhi para que ordene aos filhos e a sua casa depois dele, ou seja, geracional. Algo integral em Deus. Nós trabalhamos na Universidade da Família com um ministério chamado CMN Hombridade e a minha esposa Gladys com Mulher Única. Qual que é o propósito? Resgatar o papel do sacerdote, do líder, do influenciador, o homem, aquele que protege, dirige e governa a sua casa. Porque Deus não nos chamou simplesmente para que nós pregássemos o Evangelho e as pessoas fossem salvas. Mas Jesus, que é o nosso maior exemplo, certo? E o tema está relacionado a Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo, ele é o padrão, por isso que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ele fala algo extremamente relevante. Ele não fala para Pedro, eu vou te falar uma palavra que vai te dar vida eterna e você vai ter a eternidade e você vai morar no céu o resto da sua vida. Não, sabe o que ele fala? Vem e segue-me. Isso tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Por quê? Porque uma família integral que vive em Cristo, ela se transforma numa família que é geracional. Ou seja, os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, seguindo integralmente Cristo. Mas o texto, ele traz algo muito relevante para a gente, porque ele fala assim, porque eu escolhi para que ordene. Aqui eu queria me direcionar um pouquinho a você, homem. Você é o líder, você é o sacerdote, você aceitando o papel ou não, você tendo feito curso de teologia ou não, a partir do momento que eu e você casamos, nós nos tornamos o sacerdote, o líder, aquele que governa aquela casa, aquele que toma as decisões, aquele que é responsável. Não sei se você lembra do texto de Davi. Davi fala no finalzinho da sua vida, lá em 2 Reis, se eu não estou equivocado, falando para seu filho Salomão, ele diz assim, esforça-te porque eu vou para o caminho de toda a terra, seja homem. Ou seja, ele está falando assim, assuma a responsabilidade. Assuma o seu papel que você precisa assumir. E Deus está falando para Abraão, dizendo assim, e eu ordenei para que você ensine aos seus filhos, ou seja, Abraão caminhou com Isaac. Eu gostaria de trazer um pouco de reflexão sobre isso com você. Você sabe, você conhece a história de Abraão,
Certo, Deus fez a terra, Deus fez tudo isso, depois ele destruiu a terra através do dilúvio, veio Noé, que Noé resgatou uma família, ali começou novamente a criação e começou a se multiplicar, e depois Deus chama para si um povo escolhido. E ele chama Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E a Bíblia fala que a obediência de Abraão ela é imediata. Isso é uma das coisas que me impressiona muito em Abraão. E eu e você, como homem, estamos respondendo de imediato a Deus? Porque aquele que está integral, uma família integral vivendo Cristo, a gente deixa de fazer aquilo que é bom para nós simplesmente para fazer aquilo que agrada a Deus. E Abraão entendeu isso. E aí você sabe que lá no final da vida de Abraão, no final não, quando ele tinha praticamente 100 anos de idade, Sara engravida, Sara tinha um pouco menos, já tinha cessado o seu ciclo, né, das mulheres, mas Deus não vê limitações para cumprir a promessa que ele fez. Porque Deus não está preso às circunstâncias. O próprio anjo fala, ou melhor dizendo, o próprio Abraão fala depois assim: por acaso há algo impossível para Deus? E aí ele vai e aí nasce Isaac, o filho da promessa, o filho amado, aquele filho que Abraão realmente era o filho da velhice, o filho que ele estava esperando. Ele recebeu a promessa quando ele estava com 75 anos e a promessa se cumpriu quando ele estava com 100 anos, ou seja, 25 anos depois, ele olha aquela criança, aquilo que foi prometido, o anjo veio falar, Deus falou com ele: e eu farei de ti uma grande nação. Por isso que o texto anterior ele fala assim, ó, e visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. E ele fala isso, aí você pode perceber que Abraão, com certeza, ele gerou no seu filho uma paixão por Deus, um amor por Deus. É algo fantástico. Por que eu digo isso para você? Porque quando mais ou menos Isaac tinha 13 anos de idade, 12, 13 anos, um pouquinho mais, quem sabe um pouquinho menos, não sabemos a idade precisa dele, a Bíblia fala que Deus fala assim para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, e vá para um lugar onde que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar o seu filho para mim. Falei, uau! Olha só o que Deus pede para ele, aquele filho prometido, aquele que veio o anjo uma vez, veio a segunda vez, veio a terceira vez, e sempre Deus estava cumprindo, Deus sempre estava reafirmando a promessa: e farei de ti uma grande nação, e você terá um filho. E aí você sabe que Abraão queria fazer do jeito dele, e Sara também pegou Agar e gerou aquela confusão toda. Por quê? Porque ele não esperou a promessa se cumprir, ele não esperou a palavra de Deus se cumprir, e ele quis fazer do jeito dele. Isso aqui para mim e para você abre um pouquinho, aqui um parêntese. Quantas vezes eu e você temos uma promessa de Deus, que está escrito na sua palavra, e a gente toma as decisões baseadas na nossa personalidade e porque está demorando? O que eu e você estamos fazendo? Será que estamos tendo paciência para esperar a promessa de Deus? Ou vamos agir pelo nosso meio? Sabe, mas a Abraão, depois que isso tudo passou, ele foi lá, e eu não quero me deter em detalhes da história, e ele vai a caminho para sacrificar o seu único filho. Uma viagem de 3 dias ao Monte Moriá. E ele vai lá para sacrificar o seu filho, ele pega a lenha, ele pega o jumento, ele pega o fogo, pega os seus 2 servos, e vai ele, os 2 servos e Isaac para a viagem mais difícil da história de Abraão. E ele chega, e quando ele chega no pé do monte, ele para para os seus servos, para os seus escravos, para os seus servos, e diz: vocês ficam aqui porque nós iremos lá e voltaremos. Nós iremos sacrificar ao Senhor e nós voltaremos. Olha a fé de um homem de Deus. Por isso que eu e você, como homem da casa, nós é que temos essa autoridade. Foi dado por Deus para dirigir, para governar, para proteger e para falar palavras de bênção. Nós vamos lá e nós vamos voltar. Mas espera aí, não tem sentido, ele não estava indo para sacrificar seu filho? Sacrifício, não sei se você lembra, mas era a morte do cordeiro. Era a morte de alguém. Então ele estava indo lá com o seu coração aberto para cumprir algo que Deus pediu para que ele fizesse. Na subida do morro, Isaac faz aquela pergunta para o seu pai: pai, eu estou vendo aqui o fogo e estou vendo aqui a lenha. Aonde está o cordeiro?
E Abraão, eu fico pensando, Abraão já tinha mais ou menos uns 112, 113 anos de idade, mais lento, seus passos mais lentos, não tinha mais muita velocidade. Ele olha para Isaac e diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Uau! Que homem de fé! Um homem que vive integralmente Deus. Ele transmite isso para a sua geração. Ele não deixou Sara em casa preocupada. Ele não chegou para Sara e disse assim: eu vou lá sacrificar o nosso filho. Era algo dele e Deus. E ele falou assim: eu não quero trazer preocupação. Por quê? Porque um homem, ele protege as emoções da sua esposa também. E ele vai caminhando e chega lá e você conhece a história, eu acho lindo demais. Nós temos até um material da Universidade da Família chamado Deus Provedor, que é um vídeo de 20 minutos de uma série que a gente tem. São 6 vídeos que falam sobre vários assuntos, levando as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. E esse é o que eu mais gosto, porque conta essa história de Abraão. E ele chega lá e ele compartilha com o seu filho que o sacrifício era ele. Agora eu queria que você pensasse comigo, porque o texto aqui ele fala bem claro para a gente: eu quero que ordene aos filhos de seus filhos, a fim de que guardem o caminho e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Eu quero depois, no final, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Agora eu queria que você imaginasse um homem de 113, vamos arredondar aqui, e um menino de 13 anos. Quem tem mais velocidade? Quem tem mais disponibilidade física? Quem corre mais? Aí o pai chega para ele assim: filho, você é o sacrifício. Se esse menino não tivesse crescido aos pés de um pai que vivesse integralmente Cristo, apaixonado por Deus, vivendo os princípios, contando as suas histórias, aquelas experiências, compartilhando das experiências que ele já tivera com Deus, será que aquele filho acreditaria no pai? Quero perguntar para você. Será que se você pedisse algo difícil para o seu filho faria porque acredita em você? Nós estamos falando de integralidade. Integral. Algo que é completo. Eu não consigo mais viver sem Cristo. Eu vou com Cristo, eu caminho com Cristo, eu negocio com Cristo, eu procuro Cristo. Todos os negócios que eu faço através de Cristo. Ou seja, está integral. As minhas decisões não são paralelas à Escritura, porque se eu vivo Cristo, eu vivo de acordo com as Escrituras. Mas a Bíblia fala que ele vai lá e se deita. E aí Abraão prepara todo o fogo, prepara toda a lenha, prepara tudo, aí ele coloca o seu filho. Aí eu fico imaginando ele passando a sua mão para fechar o olho do seu filho, colocando sobre os olhos dos seus filhos, e a Bíblia fala que ele levanta o cutelo. E a hora que ele levanta o cutelo era a faca para imolar o cordeiro. A Bíblia fala que Deus brada do céu: Abraão! Uau! Agora eu sei que tu me amas. Ou seja, Deus já sabia, quem queria mesmo dessa convicção era Ele próprio. Mas Ele fala assim: agora eu sei que tu me amas porque tu não me negaste o teu único filho. Uau! Eu acho fantástico isso aqui, porque é um relacionamento integral com Deus. É algo que ele fala assim: eu amo meu filho, eu quero que meu filho cresça. E a Bíblia fala, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, que Abraão cria tanto em Deus que ele cria que do pó e da cinza Deus poderia ressuscitar Isaac novamente. Por isso que ele creu, por isso ele fez. Ele creu na palavra de Deus. E olha a pergunta que Isaac faz na subida: pai, nós temos a lenha e nós temos o fogo. Aonde está o cordeiro? Só que daí Isaac responde para ele, Abraão responde para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Passa essa cena, Deus fala com ele e eles acham algo lá preso pelos chifres numa árvore. Era um cordeiro? Não. A Bíblia fala que era um carneiro. E estava lá o carneiro que Deus tinha provido para aquele sacrifício, não era o cordeiro. Olha que interessante isso.
Porque ele pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E Deus manda um carneiro. Então, quando que é respondida essa pergunta? Quando que essa pergunta ela vem trazida à tona? Quando é que essa pergunta é respondida? Sabe quando? João Batista estava batizando lá no Rio Jordão. E a Bíblia fala que Jesus estava vindo para ser por ele batizado. E agora vem a resposta. Aleluia. Centenas de anos depois vem a resposta. João Batista olha para Jesus vindo naquele caminho e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode perceber a grandeza disso? Um homem que decide viver integralmente Deus. Abraão fez isso e ele passou isso para o seu filho Isaque. Isaque cresceu apaixonado por Cristo. Isaque não cresceu apaixonado por futebol. Isaque não cresceu apaixonado por games. Isaque cresceu apaixonado por Deus. O que você como homem tem feito? Eu quero também agora abordar um pouquinho a você, mulher, a passar de forma integral para os seus filhos viver Cristo. Porque é uma parceria, é o homem e a mulher formando a próxima geração, porque ele fala assim: e eu ordenei que ensine aos filhos e os filhos dos seus filhos. Então eu quero pedir para você, mulher, transmita Cristo, converse sobre Cristo, faça devocional com seus filhos, conte história para os seus filhos, fale bem do seu marido para os seus filhos, fale bem da igreja para os seus filhos. Compartilhe do prazer de estar em comunhão com os irmãos, com os seus filhos. Forme o seu filho um homem. Eu estou lendo um livro maravilhoso, eu quero indicar para você, que se chama Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. Nós precisamos entender que nós precisamos formar meninos para serem homens. Então você, mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, certo, as mães se conectam mais aos filhos meninos do que às filhas meninas, e as filhas meninas se conectam mais aos seus pais. Não é uma forma geral, mas normalmente acontece isso. E às vezes você, mulher, vai criando o seu filho como um bebê, e ele está com 10, 12, 15 anos e ainda você está tratando ele como um bebê. Eu quero te pedir isso, por favor, porque nenhuma mulher quer casar com um filho, ela quer casar com um homem. Você está me entendendo? Eu quero dizer? Ou seja, ela não quer um filho para continuar criando depois de casada, não, ela quer um homem que assume a responsabilidade. Então eu quero pedir para você, você que vive integralmente Cristo, transmita para o seu filho responsabilidade, desde 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, ele precisa aprender a responsabilidade de ser homem para ser integral em Deus. Eu trabalho com homens há mais de 10 anos e a gente percebe muitos meninos com 20 anos, que não são mais meninos, são homens que precisavam estar assumindo responsabilidades. Então eu quero te convidar a isso, porque Abraão passou isso para o seu filho. E a Bíblia fala que Isaque casou com Rebeca. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e ele transmitiu os princípios de Jacó. Ele teve 12 filhos que foram gerados às 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala que vai passando, e foi passando de geração para geração. Aí Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3 e versículo 19, ele fala assim: e se vocês sois de Cristo, vocês são herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Uau! Isso para mim é empolgante, por quê? Porque todas as promessas que Deus fez a Abraão lá há milhares de anos atrás, essas promessas, elas são para mim também no dia de hoje, para você também no dia de hoje, para você homem, para você mulher, que quer viver essa integralidade em Cristo Jesus. Levante pensando em Deus. Caminhe pensando em Deus. Por isso que eu gosto tanto dos cursos da Universidade da Família. Porque quando a gente vai ensinar um homem através de um currículo para homens que nós temos chamado Hombridade, a gente ensina este homem, por exemplo, no curso do Homem ao Máximo, a ser um sacerdote, a ser um líder, a ser um pai.
a entender que tem pecados que, se ele não abandonar, não colocar isso na cruz de Cristo e não tomar uma decisão de abandonar, se arrepender e tomar posicionamento, vai impedir ele de alcançar o seu potencial. Então é uma caminhada, um discipulado com o homem. São 13 semanas que a gente vai caminhando toda semana com esse homem, trazendo um princípio, trazendo um valor, ajudando ele, ombreando com ele. Em paralelo, a minha esposa trabalha como mulher única. Por quê? Trabalha o quê? A singularidade, a feminilidade, a originalidade da mulher, as dificuldades que a mulher tem. Então são princípios ensinados a cada semana e elas oram junto, colocam as suas dificuldades diante de Deus e aprendem juntos a ser uma mulher semelhante a Cristo. E aí vão tratando os dois de forma individual, só que vai dando uma influência direta no seu casamento e no seu relacionamento com os seus filhos. E vão caminhando, comunicação, sexo e dinheiro, trabalha as 3 áreas para mim e para você, homem. Nós nos comunicamos bem com os clientes, se comunicamos bem com as pessoas, com os amigos, mas chegamos em casa, o homem quer aquele tempo de silêncio e não se comunica com a esposa, não se comunica com os filhos. Estou ministrando um curso agora que se chama Pais Revolucionários. E ele diz para a gente que um pai e uma mãe que querem tornar o seu filho um campeão espiritual, ele precisa dedicar diariamente pelo menos 90 minutos do seu tempo. Falei, uau! Quanto tempo você está dedicando do seu dia para a sua família? Para compartilhar as coisas de Deus, para compartilhar a mensagem de Deus, para transmitir algo, uma experiência que você teve naquele dia. Ela foi lá fechar o negócio e o negócio estava difícil de fechar e de repente você pega e você sai e diz assim, só uma licença, eu preciso ir no banheiro, e você dá aquela saída e você vai lá e diz assim, Deus, vai na minha frente, fecha esse negócio. E estava tudo para não dar certo e você retorna, você ora, você coloca diante de Deus e quando você volta, Deus te dá uma estratégia e você fala algo e aquilo cai no coração do cliente, o cliente fecha o negócio. Você compartilha isso com seus filhos. Por quê? Porque eles precisam ver que você vive integralmente Cristo. Eles precisam ver que você vive integralmente a palavra de Deus. Eles precisam conhecer a Deus através de você. Por isso que eu amo, quando você comunica isso, então não é um momento para que eu e você, como pai, como marido, chegamos em casa e vamos para o sofá e pegamos o controle de televisão. Isso não traz sentido, isso não traz proveito, isso não traz crescimento. Deus quer falar com você, Deus quer usar você, Deus quer transmitir algo através de você, pai, através de você, mãe. Eu quero ir para os finais, porque a Bíblia fala, continua no texto dizendo assim, vou repetir do início, porque eu o escolhi. Primeiro, Deus escolheu você, não tenha dúvida. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. A Bíblia fala, Jesus fala assim, que eu vos amei antes da fundação do mundo, então não tenha dúvida. Não importa o seu passado, o que aconteceu, se teve decepções ou se não teve, Deus ama você, você é escolhido, você é amado, você é amada, você é especial. E Ele quer cumprir o seu propósito através da sua vida, Ele quer abençoar a sua casa. Então eu queria pedir para você, não permita que a mentira do diabo entre no seu coração, trazendo para você dúvidas e querendo desviar você do foco daquilo que Deus fez para você. Você é escolhido, a palavra está escrita porque é para mim, para você, para que ordene. Então eu queria deixar bem claro para você, não é uma sugestão que Deus está dizendo. É ordene aos seus filhos e os filhos dos seus filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Você está entendendo a integralidade? Nós estamos falando de família vivendo integralmente Cristo. Então ele está dizendo assim, guardem o caminho do Senhor. E aí eu quero fechar aqui. E pratiquem o juízo, a justiça e o juízo. Como eu e você colocamos em prática, nós precisamos caminhar com alguém. Lembre quando você tirou a carteira de motorista, de repente alguém sentou, você coloca a primeira, pisa na embreagem, pisa no freio, cuida do acelerador, cuida aqui, você pensava assim, como é que eu vou fazer tudo isso de um momento só? E eu estou vivendo bem isso agora, porque eu estou ensinando a minha filha a dirigir, certo? E ela fica dizendo, mas como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Eu falei, filha, agora isso é um pouco difícil, porque você tem que pensar em tudo isso. Daqui a um tempo isso vai ser normal, você vai fazer sem perceber. Eu e você temos hábitos ruins.
práticas ruins. Mas quando nós começamos a aceitar a palavra de Deus como regra de conduta e fé, o salmista Davi fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu estava acostumado a fazer de um jeito e agora eu começo a fazer de um jeito diferente. Renovação da nossa mente. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Renove a sua mente. Eu coloquei um propósito no meu coração, eu não quero mais perder tempo com coisas fúteis. Eu quero encher a minha mente de Deus. Eu quero procurar ler mais a palavra de Deus. Eu coloquei isso no meu coração, eu quero ler mais livros, eu quero voltar a ler pelo menos um livro por semana. Eu quero encher a minha mente de Cristo, eu quero renovar a minha mente. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é curto, nós temos pouco tempo para transmitir isso para os nossos filhos e eu não quero que a minha mente fique vagando naquilo que não é produtivo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios falando assim: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que produz bons frutos, nisso ocupai a sua mente, nisso pensai, nisso dai o seu esforço. E eu coloquei isso no meu coração, porque eu quero viver essa integralidade de Cristo. E ele fala assim: praticai. E aqui eu quero dizer para você como é importante, por exemplo, os cursos da Universidade da Família, porque às vezes a gente não sabe o como fazer e nós queremos ajudar a você nesse processo como. Queremos caminhar junto, não queremos mostrar o caminho, queremos andar no caminho com você. É diferente de eu levar o meu filho para a escola dominical e ir com ele à escola dominical. É diferente de eu levar o meu filho para um evento de jovens e de adolescentes e saber o que vai acontecer, o que vai ser ministrado, quem que é o líder, qual que é o assunto, me envolver na situação. Ou seja, o meu filho ou a sua filha, ela percebe o seu interesse naquilo que eles vão fazerem. Ou seja, você não está deixando eles lá, você está levando eles lá. É diferente. Pode ser a mesma ação, mas com um propósito totalmente diferente. Você nunca deixa de ter essa responsabilidade. Eles vão ajudar você no processo, mas a responsabilidade é minha e sua como pai, de transmitir a ele princípios, valores eternos que vão transformar os nossos filhos em campeões espirituais. Isso tem chamado muito a minha atenção nos últimos momentos. Por quê? Porque minha filha ela pode ter uma boa profissão, mas eu quero que ela tenha uma boa profissão com Cristo, apaixonada por Jesus, usando a profissão dela para o reino de Deus. Eu não quero que ela seja uma profissional evangélica, eu quero que ela seja uma cristã profissional. Ou seja, ela transmitindo Cristo nas áreas aonde ela for atuar, para o meu futuro genro, para os meus futuros netos. Minha filha é nova ainda, mas eu já estou olhando lá na frente. Quanto tempo você está orando pelo seu genro? Quanto tempo você está orando pela sua nora? Quanto tempo você está preparando? Porque às vezes nós queremos algo tão especial, tão maravilhoso, nós queremos o melhor genro, você quer a melhor nora, mas eu pergunto para você, você está preparando o melhor filho, a melhor filha? Pela palavra de Deus, não pelo que a sociedade diz. Porque é isso que uma família que vive integralmente em Cristo quer fazer. Ou seja, eu não quero fazer o que eu penso que é melhor, eu quero fazer o que a Bíblia diz que é melhor. Tem uma canção que eu gosto demais, que ela fala assim: eu sou o que a Bíblia fala que eu sou. Eu vou aonde a Bíblia fala que eu devo ir. Você está me entendendo? Integralidade em Cristo Jesus. Então caminhe, procure se ingressar, procure buscar o conhecimento. O sábio Salomão diz que nós devemos buscar a sabedoria como um tesouro escondido. Então dedique seu tempo, porque não há mágica, meu irmão. Há esforço. Não foi algo tão simples para Abraão, ele precisou sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que ele não sabia o que era, mas ele creu na palavra de Deus. Ele precisou crer na palavra de Deus para ir sacrificar o seu filho. Não foi simples, irmãos. Pensa um pouquinho, não é? Hoje a gente olha essa história e sabe do final dela, mas imagine quando você ainda não sabe o final. Ou seja, é pela fé que você faz as coisas. Você ainda não está vendo o seu filho não sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque ele não tem idade, ele não tem maturidade, ele não tem habilidade, mas você como pai e como mãe sabe para onde quer que eles vão. Então você vivendo integralmente Cristo quer colocar os princípios de Cristo na vida dele.
Eles não gostam muitas vezes, eles não querem muitas vezes, porque tem tantas coisas para fazer, mas você sabe da importância, então você gasta o seu tempo com eles, você investe seu tempo com eles, ensinando-os a praticar. Vamos comer? Vamos orar agradecendo a Deus? Vamos lá fazer uma visita a Deus? Nos ajuda a ir para aquele lugar. Você vai fazer um passeio, Senhor, nos guarda na viagem, nos protege na viagem, nos dê dias agradáveis lá, Senhor. Você vai fazer uma compra, Senhor, qual que é o produto que eu vou comprar? E os seus filhos vão crescendo ao redor da sua mesa e eles vão vendo que você coloca Deus em tudo. Quando eles crescerem, o que eles vão fazer? Eles vão viver integralmente Cristo. Pratiquem! Ele fala assim, o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo. Por quê? Aí ele põe uma vírgula no texto, ele fala assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então as promessas que Deus tem para mim e para você, elas são condicionais ao quê? A eu guardar-me no caminho do Senhor, a praticar a justiça e o juízo. E então, como se eu desse uma permissão para Deus, para Ele poder conceder as suas bênçãos. Isso é simples a gente entender. Muitas vezes você poderia, por exemplo, dar um carro na mão de uma criança de 10 anos? Não, de repente você tem condições, você pode dar, mas ela não tem o quê? Ela não tem habilidade, ela não tem a permissão, ela não tem maturidade para ter aquilo. Então você precisa instruí-la, esperar chegar a idade, fazer a carteira de motorista, andar segundo a lei, por quê? Porque você sabe que se você faz algo contrário à lei, você está impedindo que a bênção de Deus se chegue até você. Então quando ela estiver pronta, então aí você como pai pode dar aquilo que ela precisa. Muitas vezes você pode dar, mas ela não está pronta para receber. E às vezes eu olho para isso e fico pensando, Senhor, o que eu não estou pronto para poder receber as promessas que o Senhor tem para mim? O que eu tenho atrasado? E isso me chama muito a atenção, porque eu não quero atrasar de forma alguma que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. O povo de Israel podia ter entrado na Canaã com 3 anos de caminhada e ficaram 40 anos rodando no deserto. E eu não quero isso para a minha vida e também não quero isso para a sua vida, porque você é especial. Você quer viver integralmente Cristo. Não importa de onde você está. Tem um livro nosso do curso Currículo que chama Poder do Potencial, que ele fala algo extremamente relevante. Comece de onde você está e com o que você tem. E Deus vai fazer grandes coisas por você. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse povo tão querido, dessa igreja tão querida aí de Sergipe. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. Que cada família possa viver integralmente Cristo. Que possa se apaixonar pela Tua palavra. Que possa dedicar tempo para lê-la, para memorizá-la, para colocá-la em prática. Dê a este homem sabedoria para instruir os seus filhos nos seus caminhos. Dê sabedoria a essa mulher para trazer o equilíbrio e ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Dê aos seus filhos percepção para entender, Pai, que os seus pais são os instrumentos de Deus para dirigi-los para o propósito do Senhor. Eu quero abençoá-los nesse dia tão especial, em nome de Jesus. Amém.